E falar sobre a dívida pública federal, que cresceu 12,2% em 2024 e fechou o ano somando 7,3 trilhões de reais em valores nominais. Esses dados foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional e em 2023, se a gente tem uma comparação, o valor registrado foi de 6,52 trilhões. Essa é a dívida do Tesouro Nacional, não considera indicadores de estados, municípios e estatais, além de títulos do Banco Central. De acordo com o Tesouro, o crescimento se deu em grande parte impulsionado pela apropriação de juros. Os juros adicionaram mais de 762 bilhões de reais. A dívida federal é detida por instituições financeiras, os fundos, contas de previdência, governos, seguradoras e pessoas físicas. Como é que você olha para esses números, Alangani? Muita preocupação, porque a dívida é crescente, o Estado não corta gastos, se endivida cada vez mais. E aí, como você bem colocou, Evandro, se ele se endivida cada vez mais, ele paga mais juros. E como ele está mais endividado, o risco é maior, o risco de calote é maior. Então, ele tem que oferecer mais prêmio, mais juros para a sociedade emprestar dinheiro para o governo. Portanto, a gente entra num círculo vicioso. E sem corte de gastos, veja, para estabilizar... A decisão da taxa básica de juros influencia nessa história, Total, né? Total. E aí não tem o que fazer, você tem que reduzir o gasto, porque reduzindo o gasto você consegue reduzir a taxa Selic, porque você tira pressão inflacionária, mas a taxa do título público também, ela tem ali uma dose de prêmio de risco, que dá para diminuir com corte de gastos públicos. Era para a gente estar falando em superávit primário de 2%. E aí a gente fica comemorando déficit de menos 0,10, excluindo as despesas do Rio Grande do Sul, né, entre outras despesas para questões climáticas, né, queimadas, enfim. E aí, 40 bilhões de reais de déficit primário, 40 bilhões de reais era para a gente estar tendo superávit primário de 2%. Nunca vai estabilizar a dívida pública assim. Fala, Piperno. Para você, é tão preocupante quanto é para o Gani? É claro que é preocupante uma dívida. Não é ele que vai pagar, então... Claro que é preocupante uma dívida desse tamanho, mas assim, eu vou concordar com uma parte do que o Alan disse e vou discordar de outra. A parte que o Alan disse que eu concordo é realmente para a gente estar falando em superávit. Tomara que daqui 2, 3 anos a gente tenha um superávit dessa ordem de 2%, porque não é que é um superávit que vai diminuir a dívida, mas ele vai diminuir a relação dívida-PIB. Verdade? Até porque, para começar de fato a reduzir a dívida, precisaria ter um superávit de uns 10%. Bom, em relação a outra parte que o Alan disse, sobre o prêmio ficar cada vez maior, então quanto mais se endivida, mais a taxa de juros ela fica maior, mais exigente e tal, não sei o quê. É o que se diz aqui no Brasil. Agora, imagina fora do Brasil se todos os países do mundo raciocinassem assim, porque vejam só, em muitos países importantes, os déficits têm sido cada vez maiores, os endividamentos cada vez maiores e as taxas de juros caem. Aliás, o que traz inflação ao Brasil, uma parte da inflação, ela é provocada pelo aumento de taxas de juros. Ah, mas a taxa de juros ela vai diminuir a atividade e, portanto, ela vai derrubar a inflação. É verdade. Só que a taxa de juros também vai encarecer a produção. Ah, não. Ou seja, taxa de juros não encarece produção. Então me diga aonde é que a taxa de juros não encarece produção. Não, peraí. Me digam, onde é? Piperno, olha só, o Tesouro tem todo o direito de ir lá amanhã, hoje é quinta? Não, hoje é quarta. Amanhã é quinta. Amanhã tem dia de leilão lá no Tesouro. Ele lança lá um título pré-fixado numa taxa de 0,5%. Sim. Tem o direito. Tem o direito. Pode. 0,5%. O que vai acontecer? Ninguém vai financiar. Mas é claro. Então, não vai furar o leilão, Piperno. Não é uma questão de vontade. Ele bota a taxa que ele quiser. Se ele botar hoje 12%, também ninguém vai emprestar. Claro. Só sai negócio a quanto? Opa, Aqui. com o Selic a 13,25 é óbvio que ninguém vai comprar. Com essa Selic criminosa é óbvio que ninguém vai comprar. Agora, me falam baixinho, gente, se algum lugar do mundo tem essa taxa de juros. É isso.
Tem, na Turquia. Tinha Argentina. Tinha Argentina, mas agora não tem mais. Agora ficou segundo. Por que você estava dando um ataque aí? Não, estava tendo um ataque porque, primeiro, a taxa de juros, o que busca quando aumenta é conter inflação, não provoca inflação. Não. Não, como não? Vou rasgar todo não é isso da não. economia. A taxa de juros, quando se aumenta a taxa de juros, se busca conter a inflação, é verdade. Só que o que eu estou dizendo é que, num nível como a do Brasil, a taxa de juros também acaba, de certa forma, abastecendo a inflação, porque o custo de produção fica muito alto. Não, tudo bem, mas peraí, o custo de produção, sempre tem uma questão que chama mercado. Se eu e você produzimos o mesmo bem, o teu custo de produção aumenta e o meu preço de venda é menor que o teu, você vai falir. Não tem a ver com essa questão de, como eu tenho... Não se faz o preço do produto em função do custo somente. Você tem um mercado que tem esse valor. Se você tiver um custo de produção muito alto, sabe o que vai acontecer? Mesmo com o imposto que pode aparecer, vem um produto importado e te cobre essa necessidade do mercado. Agora, eu gostaria de salientar a seguinte questão. Quando o governo tem déficit, e olha, estamos falando 12,2%, estamos falando de média 1% por mês de aumento da dívida pública, considerando que o amigo do Piperno, Roberto Campos Neto, no mês de dezembro, ele colocou 20 bilhões de dólares de venda spot à vista e com esse valor ele quitou dívida. Então, olha que esse número poderia ter sido muito maior. Estamos falando de 20 bilhões, são 120 bilhões de reais que abateram na dívida só no mês de dezembro. E aí a questão é, quando o país tem déficit fiscal, é uma necessidade de financiamento, mesmo com a matemática que o governo faz de excluir uma coisa, a autorização do STF de não incluir uma coisa, você pode ter um resultado, e eu concordo sempre quando o Alan fala, busquem olhar o déficit nominal, porque o fiscal está tudo maquiado, não é real. Você pode ter o déficit de 0,11, aí a pergunta é, vai precisar financiamento de 0,11? Não. Vai precisar financiamento de muito mais do que isso. Então o déficit não é 0,11. O déficit é o que você precisa para cobrir e zerar o teu número. Aí ele vai ter uma necessidade de financiamento. A taxa Selic aumenta. Então, como o governo é o que mais pega dinheiro, ainda mesmo retirando dinheiro que poderia ser aplicado ao setor privado para produzir, então o custo financeiro fica muito alto e a economia se atrapalha toda. O que deveria fazer o governo, e é tão simples como isso, mas ele não quer, não sabe ou não pode, é diminuir o gasto público. Diminuindo o gasto público, inclusive, Evandro, diminui o risco país quando você mostra isso. Diminuindo o risco país, a taxa de juros que os títulos brasileiros pagam sobre os títulos da dívida americana é menor. E só para complementar o que o Piperno menciona, ele está certo em dizer que países do primeiro mundo desenvolvidos não se preocupam com o déficit fiscal. O Brasil não é nem desenvolvido, nem do primeiro mundo. Piperno, quer arrematar para a gente passar lá para o Zé? Claro que todo mundo se preocupa com o déficit fiscal. Inclusive, os Estados Unidos estão falando aí em cortar 1 trilhão de déficit. É grave. É grave. Claro que é grave. Todo mundo se preocupa. A diferença é que aqui no Brasil a receita não é a mesma de lugar nenhum do mundo. Fala, Zé. É preocupante. É muito preocupante. A aposta aí é que o Brasil vai quebrar. E a dificuldade é saber quando e onde isso vai acontecer, mas é o projeto, né? Para se ter uma ideia, esses 7 trilhões e 300 bilhões de reais, ele é 2 vezes o total do orçamento brasileiro. Então, se pegar 2 orçamentos brasileiros, não quitam essa dívida, sem gastar nada, o total, né? Ou seja, impraticável. O que se paga no tal serviço da dívida é, assim, quase 3 trilhões de reais, metade do orçamento disponível, né? Por isso que sobra muito pouco, fica lá o Congresso brigando com o governo e o Congresso ganhando sobre a verba discricionária, aquela que se pode mexer, porque o resto já está imobilizado. O primeiro que se mobiliza no orçamento é o tal serviço da dívida. É verdade que é importante ter um déficit, os países têm, os países desenvolvidos, é preciso lançar mão de dívida para desenvolver. A maior dívida do mundo é dos Estados Unidos, nominal, né? Mas veja bem, o PIB dos Estados Unidos comporta essa dívida. O PIB do Brasil não comporta. Nós estamos chegando aí perto do PIB, já está par a par com o PIB brasileiro, o PIB, que não é a mesma coisa do orçamento. O PIB são as movimentações, tudo que o Brasil produz em riquezas e movimentações, inclusive serviços, né? Então,
é muito grave e eu não vejo saída. Essa que é a parte triste. O Segré fala de cortar despesas aí, eu vejo um esforço danado, corta aqui 4 bilhões. E como é que faz para cortar 2 trilhões? Não tem como. Então é preciso, e eu venho falando isso há muito tempo, fazer uma reforma geral, estrutural, porque senão o passado, esse e o futuro presidente da República enfrentarão o mesmo problema.